Medo de andar de moto é um problema, trava a gente, mas dá para superar e aqui eu vou dar algumas informações importantes para você conseguir superar esse medo. O que acontece quando ou a gente está começando a pilotar, ou quando a gente retoma, volta para o motociclismo depois de um tempo fora do motociclismo, ou mesmo quando a gente passa por algum susto importante, que quase acontece um acidente, e muito comum após um acidente acontecer. Então sempre fica aquele receio, aquele medo, né? E como é que você faz para superar isso? Bom, se você tem pouca experiência como motociclista, vá devagar e busque informações, e aqui você está no canal certo para ter informações de qualidade, baseadas em pesquisa, técnicas comprovadas e num método de pilotagem chamado método motociclismo urbano, que eu pesquisei por anos para conseguir estruturar esse método com as técnicas certas, com pesquisa real de o que acontece no mundo do motociclismo, por que os acidentes acontecem, como evitá-los, e aplicando isso no meu dia a dia. Eu piloto em São Paulo, enfrento o trânsito pesado da cidade, estou muito exposto, então como eu me comprometi comigo mesmo a usufruir ao máximo a liberdade da minha moto, usar a moto sempre o quanto eu quiser, por quantos anos eu quiser, e sempre voltar íntegro e vivo para minha casa, para minha filha, para minha esposa, e deixar minha mãe tranquila, claro, eu compartilho tudo isso que eu aprendi aqui com você. Então vamos lá. Essa sensação que a gente tem de estar exposto ou exposta, que a gente é invisível, transparente para os outros motoristas, para os outros motociclistas, essa sensação de exposição, certamente você consegue melhorar essa sensação quando você está com bons equipamentos e muito bem equipado do cabeça aos pés, né? Então o seu capacete tem que ser bom, nada de comprar capacete baratinho, investe num capacete bom, investe numa jaqueta boa, jaqueta de nylon não serve para nada, roupas convencionais não te protegem. O que vai te proteger é uma jaqueta feita para proteger motociclistas, que é uma jaqueta que vem com cordura, com as proteções de cotovelo, de ombro, de coluna, e o melhor dos investimentos é uma jaqueta airbag. Jaquetas airbags têm preço muito parecido com jaquetas convencionais. É claro que você tem aquelas mais baratinhas das convencionais, né? E tem aquelas super caras, mas você encontra jaqueta que não é airbag, só porque tem marca, que tudo bem, podem ser boas, mas mais caras do que jaqueta com airbag. Então tem várias marcas no mercado de jaqueta airbag, e a jaqueta airbag é a melhor proteção que você possa ter. Porque se você for cair, ela infla antes de você chegar no chão, e vai proteger os teus órgãos e principalmente a sua coluna. E isso te traz uma sensação de segurança muito grande. Uma das primeiras partes do corpo que vão para o chão quando a gente cai são as mãos, que é instinto que a gente bota a mão para se proteger. Então, luva de proteção também é importante, luva de cano longo, nada de usar luva de cano curto, que não vai te proteger. A luva de cano longo ela vai ficar na sua mão. Luva de cano curto, geralmente ela sai da mão, muitas delas saem da mão quando você cai. Então o que vai te proteger mesmo é uma luva de cano longo que vai ficar na tua mão e vai proteger o seu pulso, vai proteger até aqui no seu braço, né? E aquela luva que tem uma mistura de materiais, que é acolchoado aqui, que tem o dedinho grudado com o dedo anelar, enfim, tem várias marcas por aí também que te ajudam nisso, né, que são luvas com essas características. Algumas são luvas muito caras, porque são utilizadas em competição, luva para pista, só que você tem essas luvas também de outras marcas que são para ser utilizadas no dia a dia, então vale a pena você investir numa luva como essa. Outra proteção muito importante seria uma calça de cordura, calça com proteção, tem calça jeans, tem calça de cordura, já tem até calça airbag, mas é muito cara, mas tem calça de proteção que dá para você usar no dia a dia, ou calça de cordura um pouco maior que você usa por cima da sua calça normal, e aí quando você chegar no seu trabalho, no seu ambiente que você for usar, você pode tirar a calça, guardar no baú da moto, e vida que segue, dia que vai para frente, ou então usar uma proteção de perna, uma joelheira, que também vai te ajudar muito. E a bota é fundamental, tá bom? Eu vejo muitas mulheres pilotando com um calçado que vai usar no dia. Não pode. Calçado que você vai usar no dia, se você tiver scooter, põe no scooter, se você tiver uma moto,
convencional, coloca um baú na moto, deixa o seu calçado normal ali, eu faço isso. Eu ando de bota de proteção, se eu vou num cliente, meu calçado social tá no baú da moto, quando eu chego eu troco, beleza, aquela bota que tem zíper, que você abre o zíper, já tira, coloca o seu calçado, rapidinho, prático, importante para te proteger. Então, essa sensação de exposição vai melhorar, você vai se sentir mais protegido ou protegida se você tiver os equipamentos completos. Nem que você tenha que ir investindo aos poucos, compra um, depois o outro, mas vai investindo, porque isso, primeiro que te protege num caso de acidente, segundo que vai te trazer uma sensação melhor. E quanto mais informação você tiver sobre técnicas de pilotagem, o que fazer nas situações de risco, o que você tem que fazer para você pilotar no seu dia a dia no trânsito, que você vai enfrentar sempre as mesmas situações de risco, que vão colocar sua vida, sua integridade física em risco, mais autoconfiança você vai ter. Não é soberba, não é se achar o grande piloto, a grande piloto, não. É ter técnica e conhecimento correto. Então explore aqui o canal Motozen, tem muita técnica útil para você. Mas eu antecipo aqui, posicionamento correto para você liberar o seu campo de visão, conseguir enxergar o que está lá na tua frente, no teu entorno, para você antecipar os perigos e para que os outros te enxerguem também. O que você tem que evitar? Você tem que evitar ficar atrás de carros grandes como SUV, de caminhões, de micro-ônibus, de vans. Você tem que posicionar a sua moto. Se o trânsito estiver fluindo solto, dá uma olhada nessa cena, olha como posiciona minha moto. Eu não estou no centro da pista, eu estou um pouquinho mais à direita, mais ou menos alinhado com a roda da direita do carro. Né? Ou se eu estou na faixa 2, eu fico mais à esquerda. Por quê? Porque assim eu libero meu campo de visão e os outros motoristas conseguem me ver também. É bom usar capacete de cor clara, para que você fique mais visível. De dia eu ando com o farol alto aceso e eu uso a buzina à vontade. Não aquela buzina lá da chata que fica toda hora buzinando, mas eu sempre dou 2 toques na buzina para alertar da minha presença. Eu sei que muito motociclista tem receio de usar buzina. Já ouvi comentário aqui no canal de inscrito que mora lá em Brasília, dizendo, pô, aqui em Brasília usar buzina é considerado uma tremenda falta de educação. Dane-se o que os outros acham, você precisa alertar os outros da sua presença. Não é enfiar a mão na buzina, não é ficar buzinando insistentemente, é dar 2 toques. Porque é muito fácil o motorista se distrair com o celular, com preocupações, conversando com quem está do lado, com música alta. É muito fácil ele se distrair. Então você posicionar sua moto a ponto de tal maneira que você se torne visível, saia do ponto cego dos carros e alerte a sua presença com buzina, é fundamental para a sua segurança. Outra coisa que vai te deixar mais seguro ou segura é antecipar os perigos, usar os olhos para você ver o que está acontecendo lá na frente, no retrovisor lá atrás, com a sua visão periférica, nas suas diagonais, o tempo todo com o seu olhar dinâmico para você enxergar o que está acontecendo. Se você fixar o olhar em qualquer coisa que te chame a atenção, você não vai ver o perigo que está logo na tua frente e que pode te derrubar. Seja um carro trocando de faixa vindo para cima de você lateralmente, o motorista não te viu, e essa é uma das maiores causas de acidente, são as colisões laterais. Muita gente acha que andar no corredor é o grande perigo. Não é. É esse tipo de situação em que o motorista não te vê porque você não está no retrovisor dele, o motorista não tem a presença de espírito de virar a cabeça para ver o que está do lado, e ele vem e te atinge lateralmente. Portanto, sua visão periférica, antecipar o que os outros estão fazendo, é fundamental para a sua segurança. E se você precisar usar o óculos, se você enxerga mal de longe, tem miopia, não enxerga bem, então use o óculos, jamais saia sem óculos. É fundamental para a sua segurança você conseguir ver o que está lá longe e antecipar perigos. Ver o que está no seu lado, na sua visão periférica. Se você tiver dificuldade de visão periférica, vire o pescoço. É menos de 1 segundo que você fotografa e registra o que está acontecendo. Teu cérebro processa a imagem muito rápido, muito mais rápido que qualquer outra informação. Então olhou, processou o que está acontecendo, volta a olhar para frente,
volta a constar o retrovisor. 2 segundos em cada ponto focal diferente já é o suficiente para você fazer a leitura 360 graus do que está acontecendo no seu entorno, em cada circunstância, e ter mais segurança. Audição sempre liberada. Jamais use fone de ouvido. Se você tiver um intercom, põe no volume baixo, usa num ouvido só, deixa o outro liberado. Se você for usar fone de ouvido para você ouvir GPS, ouvir o caminho que você precisa usar, só num ouvido, o outro liberado. Porque senão você corre risco de não conseguir ouvir uma ambulância chegando, uma sirene, um carro passando, né? Quantos acidentes eu já evitei no meu dia a dia de ouvir o som de um carro se aproximando de mim, né? Me fechando, tal. Pelo som eu ouvi, olhei, estava lá o perigo, eu tomei uma atitude, desviei do perigo, consegui me colocar numa situação de segurança. E se você sofreu um susto, se você sofreu um acidente, você tem que fazer a gênese desse acidente, entender o que você fez de errado para o acidente acontecer, porque a gente tem a tendência de culpar os outros. A gente acha que a gente não fez nada de errado e tende a culpar os outros. Mas é importante você relembrar do seu acidente, ver qual foi o susto que você passou e tentar entender o que você estava fazendo de errado ou o que você poderia ter feito para ter antecipado essa situação e escapado do acidente. Eu sei que tem situações que a gente não consegue antecipar nem reagir. Isso é o imponderável da vida, são aquelas coisas que a gente não controla. Mas, sinceramente, é isso, ó. Na nossa situação real do trânsito no dia a dia, é a mínima porcentagem daquilo que a gente não controla. Aí é largar para Deus, para o universo, para aquela fé que você tenha para te proteger. Mas daquilo que você controla, daquilo que você pode antecipar, é com técnica, é com consciência e é entender se os seus comportamentos, se aquilo que você acredita que é uma pilotagem correta, realmente é correta. E entender o que você pode estar fazendo de errado é super importante para a sua segurança, porque na autoescola você não aprende o comportamento certo. Falam muita besteira por aí, tanta coisa que, meu Deus do céu, como a pessoa tem a irresponsabilidade de passar para frente uma informação como essa, que pode colocar a vida de motociclistas em risco. Né? Então aqui no YouTube você tem muita informação de qualidade, com gente séria, que tem experiência de pilotagem, que tem boa formação e que pode demonstrar para você, se você tiver a modéstia de auto-reconhecer, né, coisas inadequadas que você esteja fazendo, você pode ter muita segurança. E modéstia à parte, também aqui no canal Motozenho você pode explorar os vídeos, você já vai ter muita segurança, porque todas as informações que eu compartilho aqui com você são técnicas, são pesquisas que eu fiz, órgãos que pesquisaram gênese de acidentes, como evitá-los, cursos que eu fiz, formações importantes para ter mais segurança que eu desenvolvi para mim, porque eu queria ter segurança, voltar sempre bem para minha família. E como eu uso isso há mais de 15 anos, todos os dias, eu percebo que funciona, porque se eu não tivesse esse método, certamente eu já não estaria mais aqui, porque eu já enfrentei cada situação de perigo que poderia ter custado a minha vida. Só que como eu tenho um método, eu antevi a situação e eu consegui escapar. Espero que com essas informações eu te ajude a você superar o seu medo de andar de moto. Agora, se você realmente quiser mergulhar nas técnicas certas para você superar isso e poder usufruir toda a liberdade da sua moto e ter o compromisso com você mesmo que eu tive comigo vou usar minha moto o quanto eu quiser, em qualquer circunstância que for, por quantos anos eu quiser e sempre voltar vivo para minha família, eu te convido a você conhecer o método motociclismo urbano. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, lá você vai cair numa página que você vai ver tudo que tem no método motociclismo urbano e você vai ter uma aula super completa que se você já assistir essa aula, você já vai ter muita segurança. Mas se você quiser saber mais, você vai poder fazer o curso, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o seu like, assim o YouTube recomenda para outros motociclistas que também precisam dessa informação. Se você não for inscrito ou inscrita no canal Motozenho, inscreva-se aí,
siga a mãe lá no Instagram, que ela também tem muita informação do meu dia a dia, que vai te ajudar, bastante importante também. E, principalmente, tenha segurança, tenha consciência. Eu quero que você sempre volte vivo ou viva para casa, para sua família. Essa é a minha missão como motociclista. Vida longa para você e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Motozen. Até a próxima.